O pessoal esquece de pegar. Está aqui, ó. Atos 17, perdão. Atos 17. Versículos 5 e 6. Presta atenção. Olha o que está escrito. Os judeus, porém, cheios de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os desocupados e, ajuntando o povo, tumultuaram a cidade e, invadindo a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Não os achando, porém, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui. Estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Bota a outra versão aí. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Bota outra versão. Estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Estes que têm revolucionado o mundo também chegaram aqui. Vamos orar. Espírito Santo, quero te pedir que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, mais uma vez, como o Senhor tem falado. Eu peço a minha ajuda de pregar, que sozinho é impossível. Seria totalmente ineficaz. Eu peço a sua ajuda em nome de Jesus. Eu peço também, pelo poder do sangue de Jesus, que haja manifestação do teu poder e que todos sejam abençoados por essa palavra. Todos, até aqueles que estão em casa na internet. Em nome de Jesus. Diga amém, irmão. Muito legal essa afirmação. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Escuta isso, irmão. Isso aqui é o testemunho de uns judeus que estavam cheios de inveja. Cheios de inveja de Paulo, Silas e Timóteo. Os três camaradas que estavam transtornando o mundo. Esse negócio de inveja não é coisa nova não, viu? Ó. Caim matou Abel por causa da inveja. José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. Jesus foi morto na cruz, condenado inocentemente por causa da inveja. Aqui é gente que quer ter o que tu tem, mas não quer percorrer os caminhos que você percorreu. Aqui é gente que quer a unção que você tem, mas não quer ser prensado como você tem sido. É gente que quer os resultados que você tem,
mas não quer trabalhar duro como você trabalha. E aqui está, judeus cheios de inveja, que tomaram consigo alguns homens perversos dentre os desocupados. Cuidado com gente desocupada. Minha avó dizia assim, não sei se a tua avó falava isso. Mente vazia. Isso também na minha época. Mente vazia, oficina do diabo. Então esses judeus invejosos, perversos, desocupados, estão ajuntando o povo, tumultuando a cidade, invadiram a casa de Jason, onde Paulo, Silas e Timóteo estavam hospedados, e procuraram pegar esses camaradas para levá-los à presença das autoridades para matá-los. E eles chegaram revoltados, dizendo: olha, estes que têm revolucionado o mundo, chegaram também aqui. E de fato, esses homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, eram homens que por onde passavam, de fato, revolucionavam. Quando Paulo vai para a Seleucia, navega para Chipre, depois vai para Salamina, eles começam a entrar nas sinagogas judaicas e começaram a pregar o evangelho. Aí começou assim. Eles chegaram para pregar o evangelho. Aí tinha um tal de um falso profeta, chamado Bar Jesus, que queria impedir que um homem, um procônsul, chamado Sérgio Paulo, um homem inteligente, imagina, né? E queria impedir que um homem inteligente ouvisse o evangelho. Porque o diabo sabe que todo homem inteligente que ouve o evangelho, rapaz, é assim, eu preciso, é tudo que eu preciso, é tudo que está faltando na minha vida, esse evangelho. Então, o diabo percebeu que o procônsul, que era um homem inteligente, está ouvindo o evangelho, através da vida de Paulo e Barnabé. Aí, esse mágico queria atrapalhar. Aí a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, presta atenção no detalhe, Paulo cheio do Espírito Santo, versículo 9, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. Deu sorte. Deu sorte. Porque Paulo poderia dizer: vai ficar cego até os dias da tua vida. E assim seria. Irmão, pensa um negócio perigoso. É a palavra na boca de um homem cheio da unção do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, se tivesse uma bagunça, uma boca de fumo, ele bota a mão assim: eu declaro, está fechado em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Ei, irmão, eu já experimentei isso na minha vida, no meu ministério. Estava pastoreando uma igreja lá no bairro da Mangabeira, e eu fiquei sabendo que na terceira casa tinha um ambiente, que era um ambiente lá que tinha umas coisas lá, não vou falar o detalhe. Já vai que esse negócio está fechado em nome de Jesus. Acabou. Não deu outra. Não deu outra. Tinha um bar na frente da igreja onde a gente congregava. O pessoal perturbava. Oxe,
Aí juntou. Eu declaro que está fechado em nome de Jesus. Vai escarnecer em outro lugar, aqui não. Acabou. Isso aqui é coisa séria, gente. Que coisa séria. Pastor Itamar Fernandes, grande missionário, amigo. Ele falou que um dia estava pregando. Aí tinha 2 diáconos assim conversando. Pastor, você, ó. Durma em nome de Jesus. Passou o culto todinho dormindo. Acabou. Quer conversar? Vai para casa conversar. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: ó, filho do diabo, ficarás cego, sem ver a luz do sol, por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, tateando buscar quem o guiasse. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Pronto. Quer mais? Aí vai Paulo, partindo de Pafos. Estavam com ele, chegaram a Perge, da Panfilha. Aí eles entrando na sinagoga, na Antioquia da Pisídia, assentaram-se, começaram a ler a palavra, começaram a pregar a palavra. Daqui a pouco, tumulto, uma agonia. Daqui a pouco, muita gente se convertendo, tal. Aí os judeus começaram a incitar algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade para perseguir Paulo e Barnabé e os expulsar da sua região. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu o pó do sapato. Sabe o que é isso? Paulo está declarando um juízo contra aquela cidade, porque por ter rejeitado o evangelho. Olha Paulo, transtornando tudo, revolucionando tudo. Aí, Paulo vai para Icônio. Chega em Icônio, da mesma forma, sinagoga, falando de tal modo que creu uma grande multidão. E aonde Paulo chegava, as multidões começaram a juntar. Aí, os judeus de novo, incrédulos, incitaram e irritaram os gentios. Passaram muito tempo, e aí começou a perseguição de novo. Aí, o que foi que aconteceu? Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. Sabe o que Paulo fez? Não soube vir aqui? Fui. Vai Paulo agora para Listra e para Derbe, cidades de Licaônia e de arredores. E ali de novo pregaram o evangelho. Quando estão em Listra, olha o que acontece. Certo homem aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado, ouviu falar Paulo, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, porque o milagre depende também da fé de quem precisa receber, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões que Paulo fizera levantar sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Aí já estão aqui pensando que Paulo era um deus. Escuta. Aí vai Paulo. Paulo aqui agora vai ser apedrejado. Quando Paulo está sendo apedrejado aqui, nessa região, sabe o que aconteceu? Paulo se fingiu de morto, porque às vezes é necessário a gente se fingir de morto. Davi se fingiu de doido. Chegou assim, Fabrício, tô doido. Mentira. Ele se fingiu de doido, mano. Imagina começou a babar, sabe? Davi se fingiu de doido. Paulo se fingiu de morto. Meu irmão. Chegaram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Morto. Estou mortinho. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo
ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Que é isso, gente? O cara acabou de ser apedrejado, está quase como morto, sangrando, a testa inchada, o olho inchado. Só que ele fez, dá para enxergar um pouquinho? Dá. Abre o olho aqui, enche um pouquinho, bora. Só vai entender por que Paulo era assim. Só vai entender daqui a pouquinho. Tem gente que por muito menos já está abandonando a fé, já está abandonando o evangelho. Por muito menos. Qualquer pedradinha, não quero mais Jesus. Paulo apedrejaram o cara ao ponto que pensava que o cara estava morto, de tanta pedrada que ele recebeu. Ele se fingiu de morto, arrastaram o cara para fora. Aí está Paulo lá com o olho só assim, ó. Afastou todo mundo. Estou morto. Acho que até para mexer a cabeça ele mexia com inteligência, porque morto não pode mexer a cabeça, né? Então acho que ele mexia a cabeça, olhou, foi embora todo mundo, foi. Aí eu disse isso. Paulo, quem queria te matar já foi embora. Pulou de novo, meu amigo. Bora. Qual a próxima missão? Bora. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Não permita que as pedradas da vida te paralise. Grande é a tua caminhada na terra, e se tu se deixar ser paralisado pelas pedradas, você vai sabotar o que Deus tem para fazer na sua vida. Paulo se fingiu de morto, os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, o que é isso, gente? O cara esperou nem desinchar. Nem esperou o edema frontal da região orbital passar, nem esperou. Sabe o que ele fez? Se levantou, entrou na cidade, começou de novo a pregar o evangelho naquela cidade. E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia. Que é isso, gente? Os caras queriam matar, porque em Antioquia queria matar, em Icônio queria matar, em Listra chegou a ser apedrejado. O que ele faz? Ele volta de novo para essas cidades. O cara tem medo de morrer não, gente. Tu vai entender daqui a pouquinho. E ele foi, sabe para quê? Para renovar os ânimos dos discípulos. Sabe o que aprende com Paulo? Que mesmo machucado por fora, por dentro, é possível liberar uma palavra de ânimo para quem está perto da gente. Deus vai te dar essa graça aqui nessa noite, meu irmão. Deus vai te dar essa graça aqui nessa noite, minha irmã. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Calma. Vou pular um pouquinho. Aí, Atos capítulo 16, Paulo é extraordinário, gente. Paulo chega a Derbe e Listra, de novo. Listra, lá no lugar onde foi apedrejado. Aí lá, pega o Timóteo, ele está pregando, daqui a pouco, ele passa a Macedônia, né? Aí está lá pregando, vai para Filipos, aí chega lá, tem uma mulher que está endemoniada, essa mulher todo dia, veja que estes homens que passam por aqui são santos homens de Deus. Veja que estes que passam por aqui são santos homens de Deus. Santos homens de Deus. Verdade. Aí Paulo começou a se incomodar com aquilo. Pega isso aqui, Todas as vezes que Deus começar a trazer algum desconforto, sabe aquela coisa,
aquela coisa ruim que você sente por dentro, pode ser um aviso de Deus. Pode ser um sinal de Deus. A palavra diz assim: seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. O Espírito Santo fala assim. Terça-feira tu vai vir aqui para te explicar um pouco mais sobre isso. Ele fala assim, sabe? Aí Paulo ficou, sabe, incomodado com aquilo, com aquela bajulação toda, e disse assim: Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo libertou essa mulher, transtornou de novo toda a região de Filipos. Por causa disso, ele vai para onde? Na prisão. Chega na prisão, de novo, transtornou a prisão. Irmão, isso é demais. Porque aonde Paulo chegava, ele mudava o ambiente. Ele transtornava o ambiente. Aí Paulo de novo está todo machucado, porque mandaram açoitar Paulo. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí o carcereiro recebeu a ordem, bota dentro da prisão. Só que aonde Paulo chegava, Paulo transtornava o ambiente, revolucionava o ambiente, alvoroçava o ambiente. Aí perto da meia-noite, Paulo e Silas resolvem orar e cantar. Cantar, irmão. A Bíblia diz que perto da meia-noite, de repente houve um terremoto e começou, sabe, sacudir os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, foram soltas as correntes de todos. O carcereiro acordou atordoado com o negócio, porque viu todas as portas abertas. Ei, de novo, Paulo está transtornando o ambiente. É de homens assim que Deus está procurando. É de mulheres assim que Deus está procurando. Homens e mulheres que aonde chegarem, mudarão a realidade espiritual do lugar que chegarem. É de homens assim que Deus te procura. É de mulheres assim que Deus procura. E você pode se perguntar: pastor Joelson, por que Paulo era assim? Aonde chegava, revolucionava o lugar? Quais são as características dos homens que transtornarão o mundo? Quais são? Primeira característica dos homens que transtornarão o mundo. Homens que transtornarão o mundo, que revolucionarão a sua geração, ou o lugar aonde chegarem. São homens e mulheres que experimentaram uma verdadeira conversão. Esse aqui. O que é que eu tenho visto hoje? Vou te falar. O que é que eu tenho observado hoje? Homens e mulheres que nunca experimentaram, de fato, uma verdadeira conversão. Porque uma verdadeira conversão muda a direção. Hoje que nós temos visto são falsas conversões. E falsas conversões produzem falsos cristãos. Em vez de transtornar o ambiente, mudar a realidade espiritual do ambiente, faz piorar o ambiente cristão com o mau testemunho. Falsas conversões, falsos cristãos.
gente que envergonha o Evangelho, com um estilo de vida parecido com o mundo. É gente que de dia diz que é de Deus, mas de noite se assenta na roda dos escarnecedores. Uma hora ele senta na mesa do Senhor, outra hora ele senta-se na mesa dos demônios. Uma hora a boca glorifica a Deus, outra hora a boca é para xingamentos, palavrões, fofoca, calúnia, murmuração, reclamação. Uma hora a boca é gratidão, outra hora a boca é ingratidão. Falsos cristãos por causa de uma falsa conversão. A verdadeira conversão faz você mudar a direção da sua vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. É mudança. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que perseguia a igreja, agora não persegue mais. Isso chama-se metanoia, mudança de mente. A verdadeira conversão faz a pessoa repudiar o pecado. A verdadeira conversão te torna uma pessoa tão diferente do mundo, que aonde você chega as pessoas perguntam: o que foi que aconteceu com você? Eu vejo algo diferente na sua vida. Eu sinto arrepio quando eu chego perto de você. Eu sinto algo bom quando eu converso com você. Não sabe o que é, né? Eu sinto algo bom quando eu converso com você. Verdadeiras conversões produzem cristãos parecidos com Jesus, que expressam o caráter de Jesus. Paulo era um perseguidor. Capítulo 9 de Atos. A Bíblia diz que ele estava indo para Damasco para prender os irmãos, para perseguir os irmãos. Mas nesse dia ele teve um encontro com Jesus. É só isso que a gente precisa, de um encontro verdadeiro com Jesus. É só isso que a gente precisa, de receber uma revelação genuína de quem Jesus é. Aproximando-se de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui é Saulo se encontrando com Jesus. A minha oração mais sincera hoje é que, de fato, hoje seja o dia que você se encontre com Jesus como Paulo encontrou. Porque Paulo era fariseu, filho de fariseu. O que é o fariseu? Era a religião mais conservadora da época. E Paulo pensou que através da sua religião, que ele está agradando a Deus. Na verdade, ele está fazendo um desserviço para Deus. Mas um dia, Saulo se encontrou com Jesus. E Jesus pergunta: Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus.
a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A Bíblia diz que os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziu até Damasco. Aí o versículo 9 diz que ele esteve 3 dias, olha, 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, jejum absoluto. 3 dias orando e jejuando por causa do impacto da experiência que ele teve com Jesus. É quando a comida perde o sentido. É quando a presença de Jesus é melhor do que comida. Verdadeira conversão. Porque a verdadeira conversão faz você se encontrar com o verdadeiro Jesus. E a presença de Jesus é tão maravilhosa, que comida perde, que o pecado perde o sentido. 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Mas aí aconteceu algo mais na vida de Saulo. A Bíblia diz que o meu Senhor que foi até Saulo, foi até Paulo. É o meu Senhor que está chamando um discípulo chamado Ananias. E disse: Ananias, vai até a rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Isso aqui me amarra demais. Porque Deus sabe os momentos que você está. Deus sabe. Ei, quando você se ajoelha para orar, Deus está vendo. E a Bíblia diz em Provérbios que o Senhor tem um contentamento com a oração do justo. Deus se alegra com a oração do justo. Ali está meu filho orando. E Deus sabe até o lugar que você se ajoelha. Está escrito aqui. Vai lá na rua chamar direita, porque um homem de Tarso chamado Saulo está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que voltasse a ver. Aí Ananias disse: Senhor, mas eu tenho ouvido muitos males a respeito desse tal de Saulo. Esse cara não, Senhor. E o que Ananias está dizendo aqui é: eu conheço a péssima reputação desse homem. Eu conheço a má fama deste homem. Só que foi a resposta do Senhor para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Oh, glória a Deus. Um vaso escolhido. Coloca o dedinho assim, profeta, e olha para quem está perto de você e diz: você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. É um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. A Bíblia diz que Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui está o segundo segredo, ou a segunda característica de um homem que vai transtornar o mundo.
É o quê? Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de retornar, antes de regressar para o céu, porque ele morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou e passou 40 dias conosco aqui na terra. No 40º dia ele, estou de volta para o Pai. Antes de ser assunto aos céus, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, vocês foram batizados com água fria do Jordão. Vocês foram batizados com água fria, mas o meu negócio é diferente. João batizou com água, mas vocês serão batizados com fogo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aí no versículo 8, o texto diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Aonde? Olha, vai transtornar tudo. Vai transtornar tudo. Aonde? Primeiro lugar que vocês moram, em Jerusalém. Depois, olha, em toda a Judeia. Depois em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo que aonde a gente chegar, porque estamos cheios do Espírito Santo, iremos revolucionar. Iremos mudar a realidade espiritual do ambiente que chegarmos. Aí a Bíblia diz que os discípulos fizeram algo que a gente não faz e que justifica o nosso fracasso. A Bíblia diz que todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos esses perseveravam juntos em oração. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nosso problema hoje é que nós não perseveramos em oração. A gente coloca o joelho no chão. Olha, escuta, a gente coloca o joelho no chão para orar, e com menos de 10 minutos, você, em vez de estar conectado com o trono, você fica preocupado com o joelhinho, que está incomodando um pouquinho. E daí? Daqui a pouco, está preocupado com a coluna. Só que é isso? É que tu anda destreinado. Tu ainda não fortaleceu a tua musculatura de oração. Ó, lombar fortalecida. Ó, musculatura pélvica aqui fortalecida. É que a sua musculatura de oração não está treinada para orar. Aí você não persevera na oração. Ei, o Senhor está à procura de homens e mulheres que vão transtornar o mundo. Mas os homens e mulheres que vão transtornar o mundo, que vão revolucionar o mundo, são homens e mulheres que vão perseverar na oração. E vão orar meia hora. Depois vai passar para 40 minutos. Depois para 1 hora. Depois você não vai mais se preocupar com o tempo. Alguma vez você já se colocou de joelhos? Não precisa responder não. E você esqueceu do tempo? E quando você menos esperou, já tinha passado 3 horas, 4 horas, 5 horas, você realmente esqueceu do tempo? Porque você foi tomado, foi absolvido pela glória de Deus? Alguma vez você já se colocou de joelhos e começou a orar, e você até esqueceu a posição do seu corpo? E até você esqueceu a posição espacial do seu corpo? Se você estava para o norte, para o sul, você está no canto da sala, no meio da sala, você até esqueceu como é que você estava?
de tão absolvido pela presença de Deus você foi? Alguma vez você foi tomado pela presença de Deus e você não queria de maneira alguma que aquele momento acabasse? Todos esses perseveravam na oração. Orou um dia, orou 2, orou 3, orou 4. Eles perseveravam na oração. São estes os homens que vão revolucionar o mundo. São homens que vão se colocar de joelhos e vão dizer: Deus, cumpre a tua palavra em nós. Cumpre a tua palavra em nós. Cumpre a tua promessa em nós. Ei, irmão, nesses 7 dias de jejum, não vamos que vamos estar aqui na igreja. Ei, aí já fica pedindo casa, carro, apartamento, praia. Não! Aqui vai ser 7 dias dizendo: Senhor, derrama do teu Espírito, porque o Senhor diz na tua palavra, quer dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Senhor, eu entendo o que eu estou vivendo nos últimos dias, então cumpre a tua palavra na minha vida. Nós vamos passar 7 dias orando e jejuando, dizendo: Senhor, eu quero ver os meus filhos profetizando, porque o Senhor disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu quero que os meus filhos sejam tocados pela presença do teu Espírito, Senhor. Os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas. Sabe o que Deus está dizendo ali? Não vai ficar ninguém de fora desse derramamento do Espírito Santo. E aqui estão todos eles perseverando em oração. E aqui não é oração de um dia não, irmão. Porque às vezes a gente ouve a palavra no domingo, na segunda diz: eu vou orar. Quando é na terça, esqueceu. Levanta, vai cuidar na vida, esquece que precisa perseverar na oração. Todos os homens, todas as mulheres que foram cheios do Espírito Santo, foi porque investiram tempo, e muito tempo, de joelhos em oração. Não tem uma outra fórmula, não tem uma outra maneira de você ser cheio do Espírito Santo, senão colocando-se de joelhos e orando, e perseverando na oração. Homens assim transtornarão, revolucionarão o mundo. E o testemunho que vão dar acerca de você é este: estes que têm revolucionado o mundo chegaram aqui. O Espírito Santo quer hoje homens e mulheres assim. No culto 16 eu disse: Espírito Santo, eu não sei se aqui tem uns 2 ou 3 que quer, mas eu, quanto a mim, eu já tomei a minha decisão. Espírito Santo, conta comigo para revolucionar o mundo, para transtornar o mundo. Conta comigo. Não sei se aqui tem pelo menos uns 2 ou 3 que deseja isso. Só para saber, tem aqui alguém que deseja realmente ser usado por Deus para revolucionar o mundo, revolucionar a política, revolucionar a educação, revolucionar a segurança, revolucionar o ministério? Ei, é com você.